Canabarro. Ô, Ernest, primeiro te agradecer por estar aí com a gente, cara. Vou criar uma crise no canal aqui agora. Vou criar uma crise institucional. Eu me lembrei agora que eu sou membro do Voz e não sou membro do Fala, tá? Bah, daí... Acabei de criar uma crise no canal. No mínimo vai ter que raspar a cabeça, né? Reza pra nascer, porque o olho grande aqui é fogo. Mas eu queria fazer duas perguntas pro Ernest. Antes eu vou só o famoso e outra, né? Isso mesmo. O famoso e outra. Que eu concordo totalmente com a seleção do Pelo Menos, cara. Nós estávamos conversando aqui antes que a gente não tem proposta. E eu até dei o exemplo da base aqui, né? Que, por exemplo, eu e o Anderson, nós somos na base lá, fizemos um material com o Gonçalves, né? Aí o Melo vem e fala que a base não funciona, não revela, mas não fala o que vai fazer de diferente, né? O Barcelos, ciente de que a base não funciona, também não diz, tá, eu vou fazer isso aqui diferente. Então a gente não tem propostas de melhora, e isso me assusta muito. E dentro dessa perspectiva aí, cara, é o seguinte, surgiu uma informação, eu não sei se verdadeira ou não, que o Barcelos não toparia um debate, né? Não sei se procede ou não. Queria saber a tua opinião sobre isso, cara, se tu acha que primeiro, isso é verdade mesmo, né? Procede, ele não quer debater. Procede. Assim, ó, tu tem outra, tu tem duas, né? Faz a outra e eu te respondo. Tá, e a outra, claro que não dá para aprofundar muito, mas tu é um cara que é muito ligado nessas questões de finanças do clube, eu já vi tu falando pra caramba isso aí, e é uma área que eu não tenho familiaridade nenhuma, são zero à esquerda nisso, advogado, né? Então, já por si só, já derruba, né, a parte matemática. A gestão Barcelos, de fato, trouxe um benefício, não digo um benefício no sentido de ganhar dinheiro, mas melhorou a situação financeira do clube se comparado com a gestão anterior? Tá, vamos lá no debate, tá? Nós fizemos um calendário, né? A gente entrou em contato com as duas assessorias dos dois candidatos e pedimos, nós queremos fazer sabatinas e nós queremos fazer debate com os dois. Então, o que seria? Sabatina, né? Eu e o Lucas Colar, tirando eles, vamos dizer, da zona de conforto, né? Naquela questão de de determinados temas e, enfim, várias pastas do clube, vários assuntos que a gente possa fazer, e um debate em que seria muito semelhante ao debate político que a gente vê na televisão, né? Então, por exemplo, o Alessandro Barcelos faria uma pergunta para o Roberto Melo, o Roberto Melo teria direito a 3 minutos de resposta, isso, réplica, tréplica, essas coisas todas. Eu montei, né, um roteiro e como seria o programa e tal. Eu fiz a produção do programa num Word e mandei para eles direitinho, tá? O que nos foi dito é o seguinte, primeiro, o Roberto Melo aceita vir ao Vozes e ao debate, tá? O Roberto Melo já está marcado para o dia 28, a próxima terça-feira, tá? O Alessandro Barcelos aceita vir ao Vozes para a sabatina, mas a informação que a gente recebeu é que ele não quer debater. Um dos motivos seria, ele disse o seguinte, a frase é assim, na eleição passada o clube sangrou muito na época da eleição, nos debates. Teve um debate no Baldaço, né, que depois foi basicamente uma entre aspas, lavação de roupa suja, vamos dizer assim, né? E segundo Barcelos, ele não quer isso para essa eleição. O que eu acho uma bobagem, né? Porque, e falei isso já no Voz agora, porque o Melo tá atacando ele em todos os microfones que o Melo aparece e ele, Barcelos, também ataca o Melo em todas as oportunidades que ele tem. Como hoje, por exemplo, que ele falou mal do Melo em diversos momentos. Então, assim, não tem diferença quem está sangrando e onde está sangrando, né? Porque os dois estão de farpas costumeiras e, digamos, cotidianas, né? Mas respeito. Eu, particularmente,
como analista, lamento, e eu, como torcedor, mais ainda. Porque acho que quando se contrapõem ideias, e principalmente ideias a partir das falas dos players, né? E não falas minhas, porque, por exemplo, é claro que o meu papel como jornalista é tirar o Melo e o Barcelos da zona de conforto, mas é que é interessante que a ideia do Barcelos ou do Melo seja contrastada com a ideia do Melo ou do Barcelos em um debate. Porque daí tu vê o gaguejar, né? Porque assim, sem querer ser soberbo, mas às vezes uma pergunta feita por mim faz o gaguejo e uma pergunta feita pelo Melo não faz. Uma pergunta feita pelo Colar faz o gaguejo, mas talvez porque a pressão é diferente. Exato. E aí não é soberba, não tô querendo dizer que a gente é o gostosão, mas pelo contrário, porque o cara tá assim, ó, o que esse cara vai me ralar agora? O que esse cara vai me ralar agora? O que esse cara vai me ralar agora? Entende? E talvez quando seja a parte do Melo ou do Barcelos e vice-versa, isso não aconteça. Entende? É só tu pegar várias vezes quando tem questões políticas dentro do Vozes e entrevistas, quase sempre rola o cara dar uma titubeada antes de responder, né? Porque eu e o Lucas temos o conhecimento do clube, temos o conhecimento político, temos o conhecimento do que a gente está falando, né? Então a gente tem não só o poder de fala, mas a responsabilidade, antes de tudo. O microfone aqui é muito pesado, né? Graças a Deus a gente conquistou isso, né? O Vozes, o microfone é pesado porque nós conquistamos isso. Então a gente sabe dessa responsabilidade, então o nosso papel é esse, tirar o cara da zona de conforto. Esse é o negócio do debate. A questão da finança, tá? Sim, realmente, se a gente pegar no site do Inter tem um lugarzinho chamado Portal Transparência. Tu pode pegar e botar até no Google, assim, ó, Portal da Transparência Inter. Aí tu vai entrar um link ali, que é o Portal Transparência do Internacional. É onde aparecem todos os balancetes, o DRE de tudo, todas as questões políticas, finanças e tudo mais estão ali, tá? De todos os anos, dos últimos 10, até antes do Vitória, se eu não me engano. E, ó, só porque falei um nome aí, né? Então, aí, tá? Então, assim, o que acontece? A dívida do Inter, ela sobe, realmente, na gestão Medeiros até o final da gestão Medeiros. A dívida do Inter, ela sobe. Quando chega o Alessandro Barcelos, a dívida, ela se mantém. Ela se mantém porque o Alessandro Barcelos, ele tem uma outra ideia de resolução de endividamento, que é pagar juros. Tanto que por isso que ele está criando esse fundo de investidores agora, né? O fundo de investidores dele é diferente do Sonda, por exemplo. O Sonda vai botar dinheiro no clube, vai pegar e vai trazer também investidores para botar dinheiro no clube e trazer contratações, fazer jogadores e tudo mais. O Barcelos não, o Barcelos quer um grupo de investidores para pegar e juntar valores para que esses valores sanem o endividamento, que sanem o juro bancário. Porque o Inter hoje, ele paga na casa dos 70, 80 milhões ano de juros. Né? Então, só para tu ter uma ideia, o Inter agora vai vender 130 milhões de reais, ou deveria vender, pelo menos pelo orçamento, 130 milhões de reais em jogadores, tá? O Inter paga 80 milhões só de juros. Então, isso significa que o Inter quase vende jogador para pagar juros bancários. Tá sempre patinando. Então, tá sempre patinando. Então, por isso que eu digo, a dívida ela pode ter se mantido e até, de repente, até subido, tá? Eu não analisei tão bem ainda quanto o Capello, por exemplo, tá? Analisa as contas do Inter. Porque eu gosto de analisar de gestão em gestão. Mas o Barcelos tem essa linha, né? De pagar juros ou tentar de estabilizar juros para não subir. Ele até fala sobre isso hoje, né? Se nós continuássemos na pegada que a gente teve, a gente estaria com 1 bilhão de dívida. E hoje não, a gente estabilizou porque a gente pagou os juros. E aí, a partir do momento que tu paga juros, tu tem poder de endividamento maior e assim vai indo, né? Questões aí mais de finanças que eu também, mesmo que conheça o clube, né, como tu bem destacaste ali, eu não sou um cara de finanças para dizer, né, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas se percebe a partir dos números que tem uma certa estabilidade na curva. Sim. Certo.
só seguindo nessa linha, eu já vou dar a palavra para o Tafarel e também vamos ler uns chats ali. Mas, ô Alexandre, uma pergunta. Eu vejo esses movimentos do Sonda e agora o mais recente, o Elusmar. O que falta saber? Falta saber qual a natureza dessa operação, sabe? Por exemplo, o Sonda, ele vai fazer uma participação como ali? Ele vai emprestar esse dinheiro para o clube? Como é que vai ser isso aí? Sabe? Eu sei que eu vejo o Melo, e tanto o Melo quanto o Barcelos, muito evasivos em relação a isso. O modelo de negócio, né, Anderson? Qual o modelo de negócio? Porque, isso. cara, não adianta fazer um empréstimo se eu já estou endividado, por exemplo. Sim, então, desculpa, vai lá. Não, só comentando o que o Anderson está falando mesmo. O próprio anúncio do apoio do Elusmar, eu até vi no Vozes o Ernest falando algo muito parecido sobre isso, que, cara, não deixou claro que ele vai botar dinheiro no clube. Ficou claro isso. Não, exatamente. Pô. É isso aí. Eu falei sobre isso no Vozes, né? Em nenhum momento o Elusmar disse que vai botar dinheiro no Inter. Em nenhum momento. O que está bem claro... O que está bem claro na postagem do Alessandro Barcelos é o seguinte: o Elusmar Mag, né, pá, bilionário e tal, aquela coisa, o cara tem dinheiro, isso, aquilo, apoia a minha gestão e diz que vai nos ajudar. Não diz como. Né? Então, assim, por isso que eu digo, na verdade, cara, eu por mais que ambos tenham propostas, ou por mais que ambos digam assim, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquele outro, tem particularidades da eleição que fazem, na verdade, vir o eleitor mediano, né? O cara que talvez não esteja tão familiarizado com o clube, né? Por exemplo, muitas pessoas me disseram, pode estar brincando ou não, né? Mas muitas pessoas deram reply, por exemplo, para mim, dizendo assim, eu vou votar em quem tem mais dinheiro. Isso para mim não me serve, né? Na verdade, tu tá transformando o Inter. Eu não sei se a gente pode falar palavrão aqui, mas enfim, a gente tá meretrizando o Inter. O Inter virou a putinha do investidor. Quem tem um investidor maior, quem tem mais dinheiro aqui. Isso pra mim não me serve, né, cara? Como torcedor. Como torcedor isso não me serve. Sim. Então, tanto que, assim como eu tenho críticas com o Sonda, eu tenho críticas com o Elusmar também. Entende? E nesse mesmo molde que vocês estão falando. Qual o molde do empréstimo do Sonda? Qual o molde de um possível empréstimo com o Elusmar? O que o Elusmar vai fazer? Mas é por isso que eu estou dizendo. Os dois, teoricamente, projetos, pelo menos que se fala, o Barcelos, ele deixa claro assim, ó. O Elusmar, se for um investidor, é um investidor do fundo esse aí que estão criando, para vir a ser, né, um montante que vamos pagar juros e blá, blá, blá. Teoricamente é um estilo de projeto. Né? Perfeito. Tanto que é o seguinte, é um projeto que busca 50 milhões de reais, no mínimo, não sei se máximo e tal, mas botaram esse número, por exemplo, quando nos explicaram. 50 milhões de reais para ser um payback de 5 anos. Ou seja, se o cara meter 10 milhões em 5 anos, ele vai ganhar de volta. Sim. O Inter tem que pagar ele. Porque até o Alessandro explicou isso hoje. Esse modelo, ele está regularizado num modelo de governança de blá, 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 blá. E como eu falei, eu não sou economista, eu não sou cara de finanças, eu não sei explicar tão bem. Mas é um negócio que está registrado e obrigatoriamente, é tipo o lance do governo, hein, que o Inter tem, da dívida que ele... Como? Profut? Tipo Profut, isso, tipo Profut, tá? Que ele não pode atrasar, não pode isso, não pode aquilo, porque senão dá problema lá na frente. Então eles têm um projeto ligado a algo, coisas regulamentadas, isso e aquilo. Do lado do Melo, não estou dizendo que eles não têm um projeto, claro que eles têm, tanto que tem uma vice-presidência criada, isso e aquilo. Mas também deixa algo meio assim, tá, mas beleza, mas e aí o Sonda vai botar dinheiro do bolso e quando é que ele devolve? Quando a gente devolve o dinheiro para ele? Depois que ele botar esse dinheiro, o que ele vai ganhar de volta? Não, mas é que ele é apaixonado, ele é um colorado que ele quer ajudar. Não, beleza, então deixa tudo bem claro, ó. Ele está botando ali 200 milhões de reais porque ele quer.
ele vai botar porque ele é colorado pra caramba e ele tem como botar 200 milhões. Pô, eu acho maravilhoso. Eu seria um idiota. Eu tava falando pros guris aqui que é o seguinte, né, cara? Se o cara inventa daqui a pouco de botar o 80 milhões na construção do CT, cara, ele salva o futuro do clube. Exato, mas aí por isso que eu tô dizendo. Tem que ver a natureza. O que esses 80 milhões significam? Né? Os 80 milhões depois eu vou devolver para ele 200 milhões. Não me serve. Sim. Não me serve. Porque o juro era maior do que do banco. O juro é menor do que do banco. Opa, me serve. Vamos conversar. Entendeu? Então, o escopo da parada toda, dos dois lados, eles têm que ser muito bem detalhados. E aí é por isso que o Conselho Deliberativo também serve, né? Para isso que o Conselho Deliberativo do Inter serve.